19, a gente vai ler os versículos 12 e 13. Diz assim: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém, igreja? Olha para mim, por favor, toda a sua atenção. Salmo de Davi. Davi, um homem que era apaixonado por Deus, verdadeiro adorador, não um homem perfeito. Aliás, deixa eu aproveitar essa minha fala para abrir um parêntese aqui. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, algumas pessoas não têm o devido entendimento dessa palavra. Como eu, no passado, acreditava de uma forma e eu percebi depois que era outra coisa que a Bíblia estava dizendo. Davi ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que o coração dele é tão bom quanto o coração de Deus. Não, não é isso. Quando a Bíblia diz que Davi é um rei segundo o coração de Deus, Davi é o escolhido segundo o coração de Deus, a Bíblia está dizendo que esse rei, diferente do rei anterior, Saul, era um rei escolhido segundo o conselho de Deus, a vontade de Deus e não dos homens. Amém, igreja? Um rei escolhido nos moldes de Deus, no padrão de Deus, segundo o seu soberano conselho, soberana vontade. Então ele é um rei conforme a vontade de Deus, ele é um rei conforme o conselho de Deus, ele é um rei escolhido pelo próprio Deus. Porque Saul foi dado ao povo por exigência do povo. O rei anterior, Saul, foi uma birra que o povo fez nos ouvidos de Samuel, a ponto de Samuel ficar ofendido e Deus dizer para Samuel o seguinte: eles não rejeitaram você não, Samuel, porque Samuel era juiz, ele era o líder do povo de Israel. Então Deus disse: eles não te rejeitaram não, Samuel, eles estão rejeitando que eu governe sobre eles. Dá um rei para eles. Então Saul foi esse rei dado conforme o coração do povo, segundo o coração do povo e não de Deus. E quando Saul fracassa, então Deus diz: achei Davi meu servo, e ele fará a minha vontade. Esse homem segundo o meu coração, ou seja, conforme o meu conselho, no meu tempo, do meu jeito, do meu modo. Ficou claro isso para você, igreja? Então está longe de pensar que Davi era um homem que era uma miniatura de Deus na terra, um homem que tinha um coração segundo o coração. Não é esse o entendimento da palavra. E é esse Davi que, apesar dos seus erros, como que Davi é um homem conforme o coração de Deus e assassina e depois adultera, a conta não fecha. Então esse homem, apesar dos seus erros, dos seus fracassos, ele é um homem apaixonado por Deus, temente a Deus. E que quando cometeu erros, depressa pôs a sua cara no chão e buscou reconciliação com Deus. Inclusive na sua oração registrada no Salmo 51, ele pediu: Senhor, por favor, não tire de mim o teu Santo Espírito, não me repulses da tua presença. Restitui-me a alegria da salvação. O que Davi quer dizer com isso? Senhor, qualquer coisa, menos isso não. Não deixe eu viver sem isso. Então a gente percebe que Davi ele tem um temor muito grande por Deus. Amém, igreja? E é esse Davi que medita, que compõe poemas para Deus. É esse Davi que, apesar de ser rei, tão ocupado de um reinado próspero, pujante, crescente, apesar de ser rei dessa nação, ele tem tempo para compor salmos, poesias e cânticos para Deus. Olha que coisa linda, igreja. E é esse Davi na sua meditação, é esse Davi no seu momento de entrega, de comunhão, de intimidade com Deus, que ele vai escrever isso daqui que nós acabamos de ler, que foi endereçado ao compositor, ao mestre de canto, como diz a Bíblia, para transformá-la num hino depois. Esse Davi escreve isso: quem há que possa discernir as suas próprias faltas?
É uma pergunta retórica. O que quer dizer isso? É uma pergunta que já tem a resposta implícita. É uma pergunta que já tem a resposta subentendida. Isso é uma pergunta retórica. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele está querendo dizer o seguinte: não há ninguém que possa discernir as próprias faltas. Isso aqui é um convite para mim e você refletir, gente. Essa pergunta é um convite para mim e você parar e pensar e analisar. Quem pode discernir as próprias faltas? Qual é o homem? Qual é a mulher capaz de se conhecer a tal ponto de saber o tempo todo onde erra, quando erra e como erra? Não há essa pessoa. Traduzindo numa linguagem mais fácil para você, a gente erra muito mais do que a gente imagina, inconscientemente, sem se dar conta que está errando. Você e eu erramos muito mais do que nós imaginamos. Amém, igreja? Está dando para entender direitinho? É a pergunta de Davi: qual é o homem, qual é a mulher que é capaz de detectar o tempo todo, toda hora, toda falta, toda falha que comete? Não tem essa pessoa. A gente erra sem perceber. Se a gente tivesse o filtro de Deus, a gente saberia o quanto a gente erra o tempo todo. Deus tem esse filtro. Homem nenhum tem esse filtro para identificar todos os seus erros. Amém, igreja? Eu não posso me afirmar, ninguém pode se afirmar uma pessoa isenta de erro, de pecado e de falha. Por mais que você se empenhe, por mais que você se esforce, por mais que eu tente esquadrinhar o meu coração, vai escapar de mim. Ainda que de maneira inconsciente, vai escapar de mim. Atos, pensamentos, vai fluir de mim sentimentos, motivações erradas, desejos errados, maus desejos. Isso é uma luta enquanto a gente viver, igreja. Enquanto a gente viver. Porque somos feitos de carne e osso, a gente é ser humano, e a natureza humana, embora ela tenha sido mortificada pelo Espírito Santo, que habita em nós, ela ainda existe. É por isso que a vida cristã é isso aqui, ó, é uma luta. Para a gente poder superar cada dia sem sucumbir às nossas fraquezas, sem sucumbir à nossa carne. É por isso que Jesus ensinou a orar, e a gente deve orar dessa forma, não repetindo as mesmas palavras, necessariamente, mas a gente deve orar repetidas vezes. Perdoai as nossas dívidas. Amém, igreja? Amém. Não nos deixe cair em tentação. Por que isso? Porque a tentação assedia. A gente está sempre devendo, ou para Deus ou para os homens. Seja na maneira de pensar, de falar, de sentir, de querer, de agir. No caso dos cristãos, eu já falei isso aqui, a gente erra nem tanto por agir, por ação. A gente peca mais por reação. Pode ter certeza disso. A gente não tem coragem de ir lá e fazer determinadas coisas com as nossas próprias mãos, tomar uma atitude. Mas quando alguém toma uma atitude em relação a nós, por impulso muitas vezes, a gente reage errado. A gente responde de uma maneira errada ao insulto, a gente responde de uma maneira errada a um comportamento. Então às vezes a gente não erra por agir, mas por reagir a gente está o tempo todo errando. Eu falo por mim, eu assumo isso. Amém, igreja? Amém. Preste atenção aqui no texto, por favor. Então Davi está perguntando: quem é o homem? Quem é o cidadão? Quem é a cidadã capaz de cuidar de si mesmo, capaz de discernir, de saber as suas próprias faltas? Quem é essa pessoa? Não tem essa pessoa. Amém, igreja? Amém. Você concorda comigo? Você entende que a gente erra muito mais do que gostaria? A gente erra muito mais do que gostaria. A gente erra muito mais do que imagina. Por causa dessa essência, por causa dessa natureza humana que está em nós. Então não tem. Não existe isso. Davi vai falar lá no comecinho do 13, na primeira parte, ele vai falar da soberba. Olha o que ele fala a respeito da soberba. Também da soberba guarda
o teu servo. Amém, igreja? É um pedido que ele está fazendo a Deus. Por quê? Porque ele sabe que esse negocinho aí, chamado soberba, é silencioso. E ele é muito propício, a nossa natureza é muito propícia, muito tendenciosa a se ensoberbecer. A nossa natureza é muito tendenciosa, muito propícia à altivez, ao orgulho, a se sentir melhor, a buscar se sentir melhor do que os outros. Então Davi, principalmente ele como rei, ele que ostenta uma coroa, ele que ostenta um título, e ser rei de Israel num reinado como o de Davi representava muito mais do que rei dessa nação, porque essa nação tinha um impacto muito grande no mundo durante o reinado de Davi. Então Davi ele ostenta um posto, o posto mais alto do reino. Davi tem prestígio dos outros reis da terra. Davi está numa posição muito privilegiada. Riquezas, servos, livre acesso. Ele é o rei. E Davi está dizendo: Senhor, guarda o teu servo da soberba. Ele está dizendo: não deixa esse trono aqui de ouro me fazer pensar que eu sou melhor do que um funcionário do palácio. Não deixa essa coroa que pesa sobre a minha cabeça me fazer sentir mais nobre do que o camponês. Não deixe essa pompa. Eu sou tratado, recebido com tapete vermelho porque eu sou rei, faz parte do protocolo da liturgia, mas não deixa isso crescer no meu coração. Não deixa isso crescer dentro de mim, fermentar dentro de mim. Não deixe. Guarda o teu servo da soberba. Amém, igreja? Mas eu estou falando de Davi, o rei. Soberba atinge qualquer ser humano, igreja. Davi, que tinha tudo, ele está pedindo: não me deixa ser soberbo. Posso ser sincero com você? Tem gente que não tem o gato para puxar o rabo e é soberbo. Porque esse ingrediente, esse negocinho aí chamado soberba, a gente tem uma facilidade tão grande e às vezes é imperceptível. Por isso que eu estou pregando isso para você. A gente não consegue discernir. Ela vem para fora, ela se manifesta, a soberba vem, a gente às vezes nem se dá conta. E a gente acha que não está fazendo nada de errado, mas ela é tão sutil, tão camuflada, ela é tão entranhada na nossa natureza, que a gente não percebe. E é por isso que Davi ele vai falar de falhas, no plural, falhas variadas, mas para a soberba ele dá ênfase. Para a soberba ele destaca. Ele fala de falhas no geral, mas a soberba ele dá um destaque para ela. Me guarda também da tal da soberba, me guarda disso aqui, porque é veneno, é silencioso. Eu posso não perceber, eu posso agir de maneira soberba inconscientemente. Eu não quero isso, eu não quero agir assim, eu não quero ser essa pessoa. E a soberba ela está aliada com a vaidade. A soberba ela e a vaidade caminham juntas, igreja. A vontade de ser, a vontade de aparecer, a vontade de se realizar, a vontade de sobressair, a vontade de ser importante, a vontade do destaque, a vontade de ser aclamado, a vontade de ser aplaudido, a vontade de receber elogios. Essa vaidade faz com que a pessoa se sinta soberba. Estou sendo claro com vocês, igreja? De verdade. Então Davi está falando das faltas em geral, que o homem não é capaz de discernir todas elas, mas ele vai dar destaque para essa coisinha soberba. Ele está dizendo: eu não quero isso, Senhor. Eu não quero esse negócio dentro de mim. E isso aqui, igreja, deve ser o nosso pedido, deve ser a nossa oração também. Nos livra, Senhor. Me livra dos olhos altivos, me livra dessa necessidade de querer ser melhor do que alguém. E a gente não percebe a soberba. Eu vou dar alguns exemplos para você de como ela está presente e a gente nem se dá conta. Você quer ver uma coisa que está em nós? Quando discutimos com alguém, a necessidade de provar que a gente está certo. Tem dois falando. Um tem uma opinião, o outro tem a outra opinião. Quando eu falo discussão, não quer dizer necessariamente briga, não. É um debate. Mas eu posso manifestar minha opinião e acolher com humildade a opinião contrária à opinião do outro. Amém, igreja?
Eu posso viver em paz com o contraditório. Em paz. E é assim que Deus espera que eu e você sejamos. Respeitar a opinião do outro. Eu penso que o azul é mais bonito. Ela pensa que o vermelho é mais bonito. O azul é mais bonito para mim. Eu não posso, o azul é o mais bonito. Essa é a minha opinião. Eu vou tentar provar para ela, não, o vermelho que você gosta é feio, o azul que eu gosto é bonito. Ah, mas eu vou provar para você, quer ver? Vou dar um exemplo raso aqui para você. As pessoas discutem por coisas as mais improváveis. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, igreja. Ganhar uma discussão pode massagear o ego de alguém. Seja no casamento, seja no trabalho, seja entre amigos. Ganhar uma discussão e ver o outro sair encolhido, ouvir o outro dizer, você tem razão, pode massagear o nosso ego. Mas tem discussão que você pode ganhar a discussão e perder um provável amigo ali. E perder um possível futuro amigo ali. Ou seja, ganhar uma discussão é um ganho na verdade ou é uma perda? Perda. Então existem meios da gente conversar, da gente debater, da gente discutir saudavelmente, como pessoas maduras, aliás, como pessoas cristãs, servos de Deus. Amém, igreja? Mas tem gente que não. Vamos falar da nossa classe, que é fácil jogar pedra nos outros. Vamos falar da nossa classe. Tem cristão, tem evangélico que ele tem aquela mania de discutir, de achar que ele tem o dever de fazer o outro concordar com a sua ideia, persuadir o outro e fazer com que o outro diga que o que ele está fazendo está certo, que a opinião dele é certa. Gente, repito, você pode ganhar a discussão e perder um provável amigo ali, um possível amigo ali, não é vantagem nenhuma. Mas isso é fruto do quê? Vaidade e soberba. A vaidade de querer estar certo, a soberba de estar por cima do outro, e a gente vai discutindo, e cada discussão que a gente ganha parece um troféu para a gente. Está errado, pelo amor de Deus. Emita a sua opinião, mas respeite a opinião do outro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Estou sendo claro com vocês? Então o ser humano tem esse negócio de querer estar certo, de querer provar que está certo. Tem pessoas, igreja, que ela tem metas na sua vida, objetivos na sua vida. Presta atenção nisso aqui. Mas não é porque aquilo vai satisfazê-la. Quando você tem uma meta na sua vida, que é uma satisfação pessoal, vai te fazer sentir bem, vai fazer sentir a sua família bem. É uma meta que vai abençoar pessoas, influenciar positivamente pessoas. É um objetivo seu que vai render bênçãos na vida de outros. Muito bom. Está correto. Mas não cai bem para um filho de Deus, para uma filha de Deus, que está dizendo como Davi, livra de mim da soberba, não quero soberba. Não cai bem para a gente querer ter as coisas para provar alguma coisa para alguém. Está dando para entender direitinho? Eu quero isso, eu busco isso, eu luto por isso, eu não durmo por isso, eu não como por isso, eu me sacrifico por isso, eu me dou por isso, porque isso tem que ser meu. E quando for meu, todos os outros vão olhar. E eles vão ver que eu consegui. A motivação não é boa. Você se sacrifica, você luta, você conquista, você se doa, você se acaba pensando quando você vai ter e quando tiver, como o outro vai se sentir. O outro vai aplaudir a minha vitória. Igreja, queira vencer para glorificar a Deus. Diga glória a Deus. Não para provar nada para os outros. Aliás, essa mensagem aqui tem tudo a ver com o que eu e minha esposa conversavam ontem. Nada planejado, mas coincide. A gente falava sobre isso. O desejo do ser humano de querer provar para os outros alguma coisa. Querer chegar em algum lugar por questão de honra. Igreja, esse conceito de questão de honra precisa ser melhor interpretado também.
Porque a vida de um cristão é para ser uma vida honrada do começo ao fim. Diga glória a Deus. A gente tem que viver uma vida honrada. Não é nisso daqui, não é naquilo ali. Eu vou chegar ali porque é uma questão de honra para mim. Eu vou ter aquilo lá porque é uma questão de honra para mim. Ou seja, ela está olhando para o seu ego, a sua honra diante dos outros. E não é esse tipo de honra que Deus quer fazer com a gente, que Ele espera da gente. Uma posse, uma conquista, algo almejado que foi alcançado, questão de honra. Traduzindo, sabe o que essa pessoa está querendo dizer também? Estou esfregando na cara de todo mundo que eu consegui. Me perdoe, igreja, eu não quero ofender ninguém, mas se você vinha com esse pensamento até hoje, ouvindo essa palavra que não é do bispo de Deus, reveja o seu conceito de honra. Questão de honra eu ter isso, questão de honra eu ter aquilo, questão de honra eu ter aquilo outro. É mesmo questão de honra? Ou é você olhando para as laterais, olhando para os outros, ao invés de olhar para Deus e para a sua vida com Deus? Então o discurso é bonito, questão de honra, olha que coisa nobre, que coisa louvável. Mas é preciso avaliar melhor esse conceito de questão de honra. Está dando para entender direitinho? A vida do filho de Deus, da filha de Deus tem que ser honrada. A vida, o cotidiano. O janeiro, fevereiro, março, abril desse ano, do ano que vem, e do outro, a gente tem que ter essa vida honrada o tempo todo. Não fazer coisas pontuais dizendo isso é questão de honra, isso é questão de honra, aquilo é questão de honra. Diga glória a Deus. Está dando para entender? Então a gente faz o que é certo porque é o certo a fazer, não é para impressionar ninguém. Não é para impressionar as pessoas. Davi está fazendo esse pedido a Deus. Ele está dizendo: homem nenhum, nem eu sou capaz de discernir os erros que eu cometo. Cometo sem ver, cometo sem perceber, cometo inconsciente. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse filtro. Não sou capaz. E ele vai dizer: e aquela tal de soberba, me livra delas, me livra desse negócio. Silencioso, imperceptível, mas que faz questão de vir à flora, de vir à tona e sujar o nosso coração. Amém, igreja? Mas talvez você diga, eu vou encerrar, talvez você diga: bispo, essa pregação que o senhor está fazendo aí só serve para trazer culpa para a gente. Porque se a gente, quando pensa que está fazendo certo, o senhor está dizendo que ainda assim a gente está errando? Quando a gente acha que tirou um 10, o senhor vem dizer agora que não é nada disso, esse 10 aí é uma mentira. Tirei 0. Então estamos perdidos. Não. Agora vem a parte boa, igreja. Agora vem a parte boa. A parte boa, ela está aqui. Na outra metade do versículo 12, leia comigo. Absolve-me das falhas que me são ocultas. Amém, igreja? É um pedido de Davi também. Vamos ler de novo? Absolve-me das falhas que me são ocultas. E a outra metade do 13 diz assim: então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que ele está dizendo aqui, igreja? Vamos encerrar, vamos resumir isso aqui. Davi está dizendo o seguinte: eu sei que eu cometo erros, pecados, até sem perceber. Eu sei que eu cometo falhas até inconscientemente. Eu sei que eu tenho uma briga pessoal com essa tal de soberba que eu não quero. Mas eu também sei que o Senhor pode me absolver de todas elas. Diga glória a Deus. Eu sei que o Senhor pode me justificar. Pelo Senhor eu recebo absolvição e não condenação, até mesmo desses erros que eu não vejo que eu faço. Senão a gente estava sem saída, igreja. Senão não tinha jeito para nós. Porque se eu não peco conscientemente e objetivamente, eu peco inconscientemente e subjetivamente. Não tem saída, não tem para onde correr. Se dependesse de nós. Não tem para onde fugir. Eu não peco querendo, mas peco sem querer. Lascou. Danou-se tudo.
Eu não peco por vontade, peco contra a vontade. Então eu estou condenado, fim da história. Não. Davi está olhando para Deus e dizendo: eu sei que o Senhor pode. Somente através do Senhor eu consigo ser livre, tanto do que eu fiz querendo, como consigo ser livre, perdoado, absolvido daquilo que eu fiz não querendo fazer. Amém, igreja? Amém. Fez lembrar o Chaves. Foi sem querer querendo. Tem coisa que a gente faz sem querer querendo. Você está entendendo o raciocínio, igreja? Davi está dizendo o seguinte, para a gente encerrar: eu reconheço que só tem um jeito de eu ser absolvido. Só tem um jeito de eu ser inocentado, mesmo sendo culpado. É reconhecendo que alguém levou a culpa por mim. Só tem uma saída. Igreja, isso é o que a humanidade precisa saber, entender. Olhe para mim, por favor. Desvia sua atenção. O que Davi está dizendo e que a humanidade precisa entender é o seguinte: nós todos, grandes ou pequenos, doutor ou analfabeto, culto ou ignorante, todos carecemos de um Redentor, de um Salvador. Diga glória a Deus. Sem exceção, todos precisamos. Porque tem gente que vai se fiar, se garantir nas suas obras. Eu não faço tal coisa. Para que eu tenho que crer num homem ensanguentado, pendurado num pedaço de madeira? Por que eu tenho que acreditar nessas coisas? Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Só que a Bíblia vem dizer o seguinte: olha o que a Bíblia está dizendo. Quem é que conhece os seus próprios erros, as suas próprias falhas? Quem é que sabe de tudo que se passa e do que faz? E a resposta já está aí: ninguém. Ninguém. Eu não tiro a vida, eu não tiro a paz, eu não faço isso, eu não faço aquilo, tá? Isso é o que você enxerga, isso é o que você vê que não faz. E o que você faz sem perceber. E a gente não ofende só pessoas, a gente ofende ao próprio Deus. Amém, igreja? Porque eu posso viver como um monge, num monastério, numa caverna, onde só tem eu e os bichos. Não faço mal para ninguém. Que mal que eu vou fazer para alguém? Estou ali escondido, estou ali isolado. Eu posso ofender a Deus e a santidade de Deus. Amém, igreja? Entre os homens existem tribunais, igreja. Aqui nessa cidade tem um fórum. Não tem um fórum? Tem ou não tem? Está lá um juiz, uma juíza, não sei, para julgar as demandas da população, da sociedade. E eles vão julgar baseado nas provas, nos fatos: ocorreu, não ocorreu, fez, não fez, culpado ou inocente. Só que não há um tribunal na face da terra, escute isso, não existe um tribunal que julga foro íntimo. O que é foro íntimo? Nenhum juiz pode dizer o que eu penso. O que está passando no meu cérebro agora? Alguém pode dizer? Não. Alguém pode provar o que eu estou pensando? Não. Nenhum tribunal julga foro íntimo, aquilo que é subjetivo, aquilo que acontece na mente, no interior da pessoa, no coração da pessoa. Nenhum tribunal, nenhum juiz vai poder dizer o que eu estou sentindo aqui agora. Alguém pode afirmar o que eu estou sentindo aqui agora? Não, porque é subjetivo, é íntimo. Mas há um juiz que sabe todas essas coisas. Há ou não há? Deus julga foro íntimo. Deus julga intenções. Deus julga motivações. Deus julga o que eu penso. Deus julga o que eu sinto. E Deus julga o que eu faço também. Então eu posso estar lá na caverna, lá no monastério, não tem ninguém para dizer que eu fiz o mal para alguém aqui. Mas eu posso estar ofendendo a Deus no meu pensar, no meu sentir, na minha forma de crer, na minha forma de ver. Eu posso estar ofendendo a Deus. O jovem filho pródigo, quando ele volta, ele retorna para o seu pai, ele diz o seguinte: pequei contra os céus e contra ti. Ele está dizendo: eu fiz mal para o Senhor, pai, mas eu fiz um mal para quem está no céu também. Está dando para entender, igreja? Mas longe de ser um caso sem solução,
longe de ser um caso sem saída, longe de ser uma situação onde não tem jeito para nós. Porque Davi está dizendo: Senhor, me absolve dessas coisas que eu faço e nem percebo que faço. Amém, igreja? Me perdoa dessas coisas que eu faço, que eu não sei discernir. Me perdoa delas. E me livra também, Senhor, daquela tal de soberba. Me livra desse negócio aí, que é tão silencioso, tão imperceptível. Me livra disso. Ou seja, a igreja, Davi está dizendo o seguinte: toda pessoa, por mais que ela se julgue correta, toda pessoa, por mais que ela diga, não faço nada de errado, ainda assim ela carece do Salvador, ainda assim ela carece do Redentor, porque ela não é tão justa quanto pensa ser, ela não é tão correta quanto pensa ser, ela não é tão santa como ela acredita ser. Tem coisas imperceptíveis, tem coisas que são da natureza humana, tem coisas que você querendo ou não querendo, mesmo você se amarrando, tentando abafar sua natureza humana, ela vem à flora, ela vem à tona. E aquela vontade de explodir quando alguém te ofende, é aquela soberba de você querer fazer as coisas esperando um aplauso, um reconhecimento. Enfim, são muitos os erros, mais do que a gente imagina, que a gente comete inconscientemente. Amém? Então o recado de Deus para a gente nessa manhã é o seguinte: você precisa do Salvador. Diga para quem está do seu lado: você precisa do Salvador. Alguém pode até dizer: não, eu sou muito bom, caridoso, amoroso, eu sou uma gracinha, eu sou lindinho. A Bíblia vai dizer: ainda assim você precisa de um Salvador. Você não é tudo isso que você pensa ser, que julga ser. Não, você está longe de ser isso. Você está longe de ser essa gracinha, lindinho, bonitinho. Está longe disso. Você precisa do Salvador. Você precisa dele. Amém, igreja? O cristão de verdade, o que diferencia o cristão das outras pessoas? É o fato de ser melhor que os outros? Não. Isso é soberba. A grande diferença do cristianismo e de outras religiões é em reconhecer. O verdadeiro cristão não se sente o bom, pelo contrário. O verdadeiro cristão é aquele que reconhece que é um sujo, pecador, criatura reprovável e que precisa de um Salvador para corrigir tudo isso. Precisa de um Salvador para dar jeito em toda a sua miséria humana, toda a sua mazela. Precisa do Salvador para dar um jeito nisso. Porque se não for o Salvador, aí está perdido, aí está lascado. Diante do trono Deus não vai poder dizer que eu matei, tá? Você não matou ninguém. Também não vai poder dizer que eu roubei. Você não roubou ninguém, tá bom. Então eu entro para o lado de lá. Aí você se engana. Porque aí ele vai julgar foro íntimo. Olha o que você pensou. Olha o que deu vontade de fazer com aquela criaturinha quando ela te insultou. Lembra que você ficou... Se eu puder eu esgano. E aí? O foro íntimo vai ser julgado, igreja, por aquele que pode, tem competência para isso. Então não adianta, não tem escapatória a não ser uma. Reconhecer que carece urgentemente, necessita irremediavelmente de alguém que possa absolver você, perdoar você, justificar você. Aí então tem jeito pra gente. Todo orgulho é feio, todo orgulho é destrutivo, igreja, mas tem um orgulho que ele consegue ser amplificado, potencializado assim a níveis altíssimos. Sabe qual é? O orgulho espiritual. Toda soberba é feia, mas a soberba espiritual ela é em doses assim amplificadas, potencializadas. Tem coisa mais feia de que um crente se sentir o santarrão melhor que os outros. Esse é o orgulho espiritual.
Aliás, eu acho que se você olhar bem para mim, se você fixar os olhos assim em mim, você vai ver uma auréolazinha aqui, ó. Eu sou tão santo, mas tão santo que você não vê, mas se você firmar bem a vista, você vai ver que tem asa aqui atrás de mim, né? Eu sou quase anjo, gente, vocês não têm ideia. Eu sou assim, uma coisinha. Deus manda coraçãozinho para mim de lá do céu. Deus vai nessa. Vai nessa. Posso fazer uma comparação, igreja? Sei que eu já falei bastante. Você pode ver uma pessoa linda, fisicamente falando. Aquele rapaz, aquela moça que você fala é um boneco de porcelana. Você olha. Tem gente que é assim. Nasceu com esse privilégio, digamos assim. O que eu vou falar aqui é meio feio. Eu não sei se alguém já viu uma autópsia. Já viu uma autópsia? Se abrir os órgãos que estão lá dentro, você vai olhar, você não vai fazer uma cara tão boa quanto olhando o rostinho dessa pessoa. Vai subir um cheiro, você vai ver coisas ali que você vai falar, o bonitinho tem isso dentro dele. Tem ou não tem? A lindinha, a gatinha, tem isso dentro dela, tem ou não tem? Tá cheio de órgão ali. Posso falar? Tem tripa, não tem? Ou não? Tem. É coisa bonita de se ver? Não, mas tem, tá ali. Então, a gente espiritualmente falando, você acha um gatinho, uma gatinha, a gente está arrebentando, a gente é quase anjo. Mas tem coisa feia dentro da gente, não se iluda, não se engane, tem coisa em nós. Não é tão belo assim. Não é tão louvável, não é tão bonito assim. E a gente precisa acordar para isso. E dizer, Senhor, me absolva dessas coisas. Amém, igreja? Para você refletir o que eu estou dizendo aqui. Lá em Cânticos, ou Cantares, é a mesma coisa. Se eu não me engano, é o capítulo 5. Na fala da esposa, ela diz que deveria ser tirado a raposa e também a... Alguém sabe? Acho que alguém falou aí. Vou ler para você, deixa eu candidatar. É capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó. Peguem as raposas, raposa grande, e peguem também as raposinhas, raposa pequena, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Às vezes você acha que só a raposa grande faz estrago? Aquela raposinha pequenininha, imperceptível, que entra assim por brecha, por fresta, pequenininha. Essa raposinha faz estrago também. E é por isso que a gente tem que estar aos pés do Senhor, como Davi estava. Absolve-me, Senhor. Absolve-me, Senhor. É por isso que a gente tem que estar aos pés do Senhor, dizendo, perdoai as nossas dívidas. Não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Vamos orar, igreja. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E reconheça e declare que você precisa sim de um Salvador. A gente não pode ter dificuldade com isso. Se a gente é como Davi, que reconheceu que não é capaz de identificar, não é capaz de discernir a própria falta, não é capaz de detectar o tempo todo os erros. Se a gente reconhece isso, então a gente precisa também reconhecer que carecemos do Redentor, carecemos do nosso Salvador. É como disse Pedro, para onde iremos? Não tem para onde ir. Não tem como se salvar, em outras palavras. Você não se salva, eu não me salvo. Boas obras não te salvam, caridade não me salva. Não, é uma ilusão. Bons hábitos, bons costumes, etiqueta, ser politicamente correto não te salva. Você não é tão bom, eu não sou tão bom quanto imagino ser. Há coisas em nós, acredite, que nos envergonha e ofende
aquele que é santo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para repetir as palavras de Davi. Davi reconheceu e disse: Senhor, me absolva dessas coisas que eu não vejo, que eu não percebo, que eu faço. E nós estamos pedindo a mesma coisa, Senhor. Perdoa essas faltas. Perdoa, meu Pai, a necessidade que nós temos de estar certo, de ganhar discussões, a necessidade que nós temos de provar alguma coisa para alguém, a necessidade que nós temos de ser elogiados, a necessidade que nós temos, meu Pai, de atender a nossa vaidade, nosso orgulho. Perdoa, meu Deus, as ações, as reações indevidas, incorretas, desalinhadas com a vontade do Senhor. Perdoe o mal sentir, perdoe o mal pensar, perdoe os maus desejos, perdoa, Pai. Se o Senhor não fizer, não haverá chance para nós. Mas eu te louvo porque eu sei que o Senhor já pagou, já carregou. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor, com preço de sangue, comprou a nossa liberdade. E essa mensagem não é para trazer culpa para ninguém. O objetivo dessa mensagem é fazer essa pessoa entender que ela carece de um Salvador, de um Redentor, de um mediador, para que ela possa ser absolvida. E fazendo isso, tudo será perdoado. O pecado consciente, o pecado inconsciente, o que ela quis fazer e o que ela fez sem querer, tudo será perdoado. Não por nossa causa, mas por causa dele, o Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, aqui estou eu, como Davi, pedindo ao Senhor: absolva-me das faltas que me são ocultas, absolva-me dos pecados inconscientes. Diga: eu não posso estar livre de condenação, a não ser pelo Senhor, pelo teu sangue. Por isso eu te peço, me perdoa, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus e glorifique o nome do Senhor Jesus.